Se você tá me ouvindo, Então, sim, tô te ouvindo normal. Tô te tá me ouvindo, ouvindo. só que a minha imagem continua congelada ainda. Veja se você não tá com a câmera desligada, alguma coisa assim. Não, não, tudo normal, tudo funciona normal aqui, tá tudo ok. O som estamos ouvindo tranquilamente, o pessoal tá falando aqui. Bom, então, Geraldo, vou direto à pergunta. Da onde surgiu a ideia para criar o canal? Olha, Pedrinho, assim, quando eu comecei as páginas, eu comecei com uma página no Facebook. Era um grupo que nós tínhamos lá Uhum. chamado Cangaço. E eu criei, eu tinha essa, como eu estudava o assunto, pensei, pô, vou criar um grupo no Facebook, né, para tratar do assunto. Mas eu não esperava que tivesse tanta gente interessada no tema. Então, Sim. eu criei um grupo, coloquei algumas fotos no grupo ali, fiz algumas matérias. E do dia para a noite, 2, 3 dias, o grupo começou a aumentar. As pessoas foram Sim. chegando, né, foram entrando no grupo, solicitando o ingresso ao grupo. E o grupo cresceu do dia para a noite, né? Muita gente, muitas informações chegando. Você tá me vendo aí ou tá congelada a imagem ainda? Hã? Você tá me vendo ou tá congelada a imagem? A imagem está congelada, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Então, assim, então começou o pessoal chegando, aquelas pessoas foram trazendo informações, muita coisa nova que eu também não conhecia. E formou-se um Uhum. grupo. O grupo, nós fomos um dos grupos pioneiros do Facebook e chegamos a ser o maior, um dos maiores grupos do Facebook. E a partir Sim. desse grupo eu resolvi arquivar ele e fiz outro grupo. Eu tinha em plano, em mente, fazer um canal, um grupo chamado Cangaçologia, que no caso seria Estudo Cangaço. Então, como eu tinha esse plano, eu resolvi arquivar o grupo e fazer esse grupo chamado Cangaçologia e um canal também com o mesmo nome, Cangaçologia. E é Uhum. certo, né? Começou, as pessoas foram chegando, o grupo, o canal, e assim, isso incentivou a gente a ir em busca de informação, Entendo. a pegar as Uhum. informações também que chegavam. Antigamente, Pedro, o pessoal que antigamente pesquisava, eles tinham que fazer muitas viagens para o Nordeste, para várias regiões do país, em busca de fotos, de informações. Uhum. Com a chegada das redes sociais, isso mudou completamente. Hoje em dia eu não preciso ir lá no Nordeste, eu moro em São Paulo. Eu não preciso ir lá no Nordeste buscar informação. Aqui, através de uma rede social, eu converso com a pessoa lá, eu entrevisto ela, eu interrogo, Uhum. ela me manda documentos, fotos, informações. Claro, é muito bom você conhecer os locais, os Sim. acontecimentos. Muito bom você ir lá conhecer. Mas tem essa facilidade hoje em dia que nós temos hoje em dia, que as pessoas antigamente não tinham. Não tinham. Antigamente tinha essa Uhum. dificuldade. Se você quer conhecer alguém, entrevistar alguém anos atrás, você tinha que mandar uma carta, esperar a boa vontade da pessoa que estava lá, respostar, fazer uma viagem para o Nordeste. As informações eram muito, muito difíceis de serem encontradas, diferente de hoje em dia. Entendo. Totalmente, totalmente fácil. Você, Uhum. as pessoas te procuram para passar informações. Hoje, grande parte Uhum. do mercado não são métodos nossos, não. Nós apenas Sim. publicamos as informações que chegam. As pessoas, Sim. parentes de cangaceiros, volantes, coiteiros, vítimas do cangaço, essas pessoas nos procuram, trazem informações. Então, assim, eu procuro, na medida do possível, Pedro, fazer o filtro, filtrar Uhum. informações, e assim, não estou imune ao erro. Eu estou É, sujeito a erro, realmente. certo? E erro, constantemente. Mas quando eu percebo um erro, eu automaticamente vou lá, corrijo, me desculpo com o pessoal, sem problema algum. Comigo não tem esse constrangimento, certo? Então, assim, Uhum. isso com a verdade. Eu sou um curioso. O cangaço também é um hobby. Sim. Não me Todos nós interessa. somos. Mas o que me interessa é levar a história adiante. A história do cangaço. Eu estou fazendo um trabalho hoje que eu quero daqui a 30, 50 anos, 100 anos, quando eu nem você estiver mais aqui, as pessoas estejam vendo, estejam tendo como base, referência para os estudos, né? Para rodas de conversa. Sim. Essa é a minha principal preocupação. Eu não tenho preocupação em errar. Eu erro, certo? Eu erro, constantemente. Todos nós erramos. Porque Sim. nós fazemos nossos trabalhos
baseados em depoimentos, informações, em recortes de jornais e revistas, que nem sempre estão certos. Realmente. E nem sempre estão certos. Essa nova geração de pesquisadores que estão chegando agora aí, que estão correndo atrás da. Desculpa, estou um pouco gripado. Vou tomar aqui um gole d'água aqui, só um minutinho aí. Tranquilo, eu também vou tomar. Estou saindo da gripe, rapaz, estou meio ruim. Então, É. assim, essa nova geração de pesquisadores, de pessoas que estão aí buscando conhecimento da história cangaceira, são essas pessoas Uhum. que vão levar adiante a história. E vão levar adiante. Aquele conhecimento de pessoas que lá no passado, a exemplo de Antônio Amauri, Frederico Pernambucano de Melo, aliás, Frederico Pernambucano de Melo, Aglai Lima de Oliveira, o padre Frederico Bezerra Maciel. Essas pessoas lá do passado, eu posso citar mais aqui Magé Lucena e Laro Luquete, pessoas que lá no passado se preocuparam em resgatar a história, Sim. se comprometeram, foram lá buscar, foram em campo em busca da história, nós devemos a essas pessoas todos os méritos. Pelo menos a grande maioria, daquilo que nós sabemos hoje em Sim. dia. Correto? Ó, Porque hoje Geraldo, só... vamos, Oi, vamos então à primeira pergunta, pode vamos lá, ser? vamos lá, vai lá. A primeira pergunta é do Eduardo. Geraldo, quais temas mais relevantes da pesquisa do cangaço e quais as principais lacunas? Olha, rapaz, na verdade, o tema principal para mim, todo ele é principal, importante. Sim. Não tem um tema assim com menor importância. Teve algum tema, algum evento, algum combate, né, que houve grandes feitos. A exemplo de Serra Grande, Serrote Preto, Maranduba, entre outros combates, se destacou alguns acontecimentos, como posso falar, o massacre da família Salina, da É, Salina, né? Jeremoabo, família Gilo, algumas castrações, mutilações de pessoas, espancamentos, torturas, não só cometidas por cangaceiros, mas também pela por polícia. volante também. Certo? A violência era algo normal para a época. A Uhum. violência fazia parte do cotidiano nordestino. Era o olho por olho, dente por dente. Exatamente, aquela questão da vingança. Como fala Frederico Pernambucano de Mello. Quem não se vingava estava moralmente desmoralizado, Sim. correto? Então, para mim, os momentos marcantes da história do cangaço, ele remonta muito antes do Lampião, com o surgimento dos primeiros cangaceiros. O cangaço, na realidade, ele surgiu com os piratas. Sim. Os É. piratas, os saques, né? As incursões pelos interiores dos estados. Então, começou a partir daí. Então, bem antes do Sim. Cabeleira. Bem É. antes do Cabeleira. Depois do Cabeleira, vem Lucas da Feira, vem Jesuíno Brilhante, Antônio e uma Silvino. de cangaceiros importantes. João Calango, Antônio Silvino, Senhor Pereira, Cassimiro Honório, né? Tem muitos cangaceiros que foram importantes para a história e são poucos estudados. Sim. Cangaceiros Ó, respeitados na história. uma pergunta que eu sempre eu fiz para você, porém eu gostaria de fazer em live e eu sempre faço essa pergunta, porque eu quero sempre saber a opinião de cada um. Que me perguntaram uma vez em live e daí uma pessoa respondeu, eu quero ver a sua opinião. Bom, uma vez perguntaram se algum cangaceiro, como se, por exemplo, o Luiz Pedro tivesse escapado de Anchico, será que ele poderia tocar o cangaço por mais um tempo? Você me respondeu essa pergunta em ligação, mas eu gostaria de que você respondesse em live para o pessoal. É uma pergunta que muita gente também já me faz. Então, o que você acha disso? Olha, Pedrinho, é o seguinte, eu vou ser sincero com você. Nenhum dos cangaceiros da segunda fase do cangaço, que começou a partir de 28, seria capaz de tocar o cangaço à frente. Tanto que Uhum, no Labareda, Zé Sereno tentou tocar o cangaço, o próprio Curisco, que é um pequeno grupo que agia, começou as entregas. O cangaço estava uhum, dado à derrocada. Era o fim do cangaço. Era a modernidade, eram as comunicações chegando, as estradas chegando, os combates começaram a, não vou falar intensificar, mas as perseguições aumentaram com a rápida locomoção das polícias. O cangaço sobrevivia onde? No interior do Nordeste, no meio da Caatinga, do Espinheiro, em regiões de uhum. sem água.
onde a própria natureza, onde a própria, como posso falar, a própria caatinga derrotava os inimigos. Sim, Tanto que os governos começaram a contratar o quê? Sertanejos para combater o cangaceiro. sim. O pessoal Porque da o capital, cangaceiro era do próprio sertanejo também. exato, o pessoal que vinha de outras regiões não aguentava. O clima, a fome, a sede da Caatinga. A própria Caatinga, o próprio sertão, ele derrotava as tropas. O cansaço não Ó, aguentava. então a sua resposta para a pergunta que eu fiz é não. Olha, sinceramente, o último grande cangaceiro, que eu acredito que foi morto em 28, no dia 27 de março de 1928, e teria capacidade de tocar o cangaço adiante, chamava-se Sabino das Abóboras. Isso Sim, sabia. no bem entender. Porque era um cara que veio de uma família, era um suposto filho bastardo, Coronel Massal, teve uma boa influência, Uhum. teve uma boa formação pessoal, intelectual, era um líder nato também, um cara cruel, certo? Um cara impiedoso, era um Para mim, líder. Sabino era um dos homens de mar... Ele é, para mim não. Para todo mundo, Sabino era um homem de confiança de Lampião. Exato. Então você vê que depois da morte de Sabino, não houve uma disputa de vida. Isso não Pedro. Luiz Pedro era cabo. Sim, Luiz Pedro, ele seria, era uma espécie de segurança pessoal, fazia parte da confiança. Era uma espécie de braço direito de Lampião. Lampião não era sim, apenas Luiz Pedro nunca chefiou subgrupo. sim. Chefiou uma, como eu posso falar? Ele chegou a chefiar um grupo de cabras para uma ou outra incursão, Missão. incursão do grupo, e nada além disso. Luiz Ó, Pedro tinha capacidade para assim, para assumir um banco, para tocar o cangaço adiante. Essa é a minha opinião. ó, Agora, eu respeito quem pensa de forma diferente da minha. sim. Ó, Geraldo, agora aqui, ó. Pergunta do do Dudu, né? Quem finalmente era o fornecedor de munições novas e arma para os cangaceiros? Hein? Alô? Geraldo? Geraldo, tá me ouvindo? O Pedro não chegou para mim aqui a pergunta. Travou. A, per- ó, Mas a pergunta despertou. foi quem finalmente era o fornecedor de munições novas e armas para os cangaceiros? Olha, Pedro, essa resposta o Lampião levou com ele para a cova. E nem os homens próximos a ele sabiam disso aí. Zé Sereno, que era o chefe de subgrupo, depois de Sim, 36, depois da morte de Zé Baiano, em junho, no dia 7 de junho de 1936, Zé Sereno assumiu o bando, passou a ser um homem de confiança de sim. Lampião, certo? Labareda, eu posso falar, o próprio Curisco, da. Esses caras, esses chefes, sabiam quem eram esses fornecedores de armas e munição. Sim, Não sabiam. Não sabiam. Essa entendo. informação o Lampião levou com ele. Agora, claro, a gente sabe que tinha aqueles coronéis mais abastados, né? A exemplo deram de Zica, do coordenador de Caxiro, certo? Da Fazenda Maranduba, Uhum. do sertão baiano, do sertão sergipano, do sertão alagoano. Mas é muito difícil você apontar um nome só. É muito difícil. Uma pergunta. Existe alguma fotografia do cangaceiro Labareda que você entrou nesse... Eu nunca vi nenhuma fotografia, não tenho nenhum conhecimento. Você sabe se tem algum... Você tem conhecimento de alguma fotografia do Labareda? Como assim? No cangaço ou depois do cangaço? Da época do cangaço, claro. Sim, sim, tem. Tem sim. Tem uma foto que ele Uhum. aparece na Fazenda Jaramataia. Aliás, em duas Sim. fotos ele aparece. Na Fazenda Jaramataia. Labareda? Desculpa. Você, De você deve estar... você deve estar confundindo com Arvoredo, que Arvoredo aparece, mas Não, não, não. Labareda... Labareda, aparece sim. Tem Labareda. uma foto, eu até posso te mostrar em outra ocasião. Labareda aparece, certo? Em duas Sim. ocasiões. Uma montada a cavalo, um burro, montado um Uhum. burro, e a outra, o bando reunido, na Fazenda Sim. Jaramataia. Assim, Sim. são Então, fotos, não são muito conhecidas essas fotos, né? Mas é... existem fotos, certo? E aquela terceira Sim. foto das entregas, em Paripiranga, em Uhum. 1940, se pegou junto com Saracura, Deus te Sim. guie, Patativa.
Então tem essas fotos do Labareda, né? Sim. Ó, uma pergunta do Evandro. Quem deu o primeiro tiro em Angico? Foi Abidon e Amoroso ou Sandes em Lampião? Assim, o primeiro tiro disparado em Angico foi do Abidon. Abidon Cosme dos Santos. Isso aí todo mundo Uhum. sabe. Isso é notório. Agora, em relação ao primeiro tiro em Lampião, aí seria uma outra pergunta. Porque, Uhum. na minha opinião, quem deu tiro em Lampião, inicialmente, foi o soldado Honorato. Sim. Isso, na minha opinião. Na minha opinião. Tem uma versão recente que foi apresentada pelo pesquisador Frederico Pernambucano, né? Um respeitado Uhum. pesquisador, escritor, né? Um cara que tem um trabalho fantástico sobre o assunto, sobre o tema, que fala que foi o soldado Sebastião Vieira Santos, o Santos, que disparou o primeiro tiro. Assim, só que, assim, na minha opinião, é muito difícil a essa altura do campeonato, né? Mas mais de 80 anos depois do ocorrido, você apontar um autor da façanha, do tiro, certo? Uhum. Porque na época dos acontecimentos, o soldado Honorato assumiu o tiro que matou o Lampião. E ninguém contestou. Sim. Mas o pessoal fala, não, porque o Santos era próximo a Lampião, tinha medo de retaliação. Pô, mas o Santos, não teve medo de retaliação ao cortar a cabeça do Lampião? Porque o corte de uma cabeça do cangaceiro era pior que matar. É, O corte realmente. o corte da cabeça era humilhação. Sim. Humilhação. Você ser Daí morto, a gente você até. E tem gente que também já falou pra mim uma vez que foi aquele Sebastião do Facão. olha só o personagem que aparece, né? Olha só a figura que É um aparece. personagem. Então, assim, o cara chegou, rapaz, um repórter foi lá no Paraná, achou esse senhor dizendo que matou o Lampião, cortou a cabeça do Lampião, matou Maria Bonita, apareceu um personagem chamado Cobra Seca, E e Corisco, por isso, matou todo mundo, cara, né? Todo ele mundo. que cortou a cabeça ainda. Então, assim, rapaz, na verdade, rapaz, são essas figuras caricatas. É uma figura caricata. Esse senhor é uma figura caricata que aparece, né? Então, as pessoas que não têm conhecimento sobre a história, abraça, pega um assunto desse, coloca em livro, faz um documentário. Uhum. Olha só o tanto de curtida, de visualizações É, que tem esse documentário. é, Quantos compartilhamentos? Quantas pessoas que desconhecem a história que estão tendo a ver a história do São Sebastião como verdadeira. E vai passar a sim. comentar isso onde for. Onde for, vai comentar esse assunto. Certo? Esse é o problema. Assim, É, nós também erramos também. O meu canal sim. erra, eu erro. Eu erro também. Certo? O pesquisador, Pedro, cabe ao pesquisador não saber de todas as respostas, mas saber onde encontrá-las. Uhum. O pesquisador, Ó, ele sabe onde encontrar a resposta. tem outra pergunta que o Bosco fez, que é uma pergunta também muito feita. Manda aí. É verdade que o tenente João Bezerra jogava baralho com o Lampião? Olha, Pedro, esse assunto aí foi levantado pelo coronel Audálio Tenório de Águas Belas, que falou por sinal em depoimento, né, que achava graça, que a cara dos dois amanhecia preta da fumaça da lamparina, do lampião, né, da fumaça. Então essa conversa surgiu lá. Pô, mas nunca nem o cangaceiro comentou isso. Sim. Nenhuma pessoa comentou esse assunto. Somente o Uhum. coronel Audálio Tenório. Só. Eu desconheço. Eu posso estar errado, mas eu desconheço esse assunto. Sim. Eu acho pouco provável. Onde é que foi esse jogo? Lá em Pernambuco? Onde era esse jogo? Onde é que ficava volante, os soldados do Tenente João Bezerra para ir lá jogar com o Lampião? Será que o Tenente João Bezerra seria tão ingênuo de ir sozinho até um bando de cangaceiros para jogar baralho? Ou É, será que ele ia com a tropa jogar baralho com o Lampião? Ou será que o Lampião também é sozinho, também tem um monte de volante, de soldado? Umas coisas que é. tem muita coisa no cangaço que se você usar inteligência, você não precisa nem conhecer a história. Mas se Uhum. você usar a sua inteligência, você vai definir. Essa história não tem fundamento. Sim. Ó, outra pergunta que fizeram é que
quando mais ou menos que os irmãos Ferreira começaram a criar desordens. Começaram com as desordens deles, com brigas, tanto com a briga com o vizinho Saturnino, quanto com os primeiros contatos com o banditismo. Olha, pai, na verdade, Pedrinho, assim, é muito assim preciso uma data exata, de princípio, né? Fala-se em 1915, 1916, quando começou as primeiras desavenças, né? Entre os irmãos Ferreira e Zé Saturnino, Sim. certo? Então, essa desavença gerou vários conflitos, conflitos armados, antes começou com estudos, provocações, até gerou um conflito armado. Chegou ao Sim. ponto, chegou aquela versão que todo mundo conhece. Zé Ferreira mudou dali, foi lá para o Poço do Negro. Do Poço do Negro, que ficava perto do povoado de Nazaré, né? Surgiu uma contenda entre os Ferreiras e os moradores de Nazaré, certo? Uhum. Zé Saturnino quebrou um acordo com os Ferreiras de não ir a Nazaré, que ele foi lá fazer uma cobrança do dinheiro que um cara devia para ele, certo? E começou assim, a aumentar, eu posso falar assim, a desavença, a inimizade entre eles. E o resto é só Uhum. mudança, Alagoas, né? A morte da mãe de Lampião, a morte do pai de Lampião. Então foi por aí, mais ou menos 1915, 1916, o início, né? Agora o início Sim. exato, ninguém sabe. Muito difícil. Outro levantamento que fazem sobre angicos, que também me perguntaram, que de novo envolve o cangaceiro Luiz Pedro. Você acha que Luiz Pedro para voltou para morrer junto com o chefe, conforme a promessa que ele supostamente havia feito? Que ele voltou porque Maria Bonita chamou? Ou porque ele voltou para pegar o dinheiro que Lampião tinha? Olha, Pedro, essa é outra resposta muito difícil também de dar, certo? Porque só que quem sabia o que estava na mente, passando na cabeça naquele momento, era o Luiz Pedro. Você acha que no tiroteio, dezenas de homens atirando, trocando tiro, Maria Bonita com um tiro nas costas e outro na É, barriga. é justamente. Como ela ia Teria conseguir força, gritar? teria força para gritar para o Luiz Pedro e Luiz Pedro ouvir, Luiz Pedro pensando, tentando salvar a própria vida, certo? Agora, tem várias versões sobre o assunto. Recentemente estava vendo uma entrevista com José Muti de Almeida, que foi comandante de Forças Volantes Baianas, e no depoimento ele fala o seguinte, ele fala que o cangaceiro Moita Brava, que pertencia ao grupo de Moreno, Uhum. conversando com ele, falou que viu o cangaceiro Luiz Pedro na hora do combate. E Luiz Pedro furou o cerco, que na verdade não foi um cerco, né? Foi um É, semicerco. porque. O Luiz Pedro saiu do epicentro do tiroteio e falou para ele, para esse Moita Brava, que ia voltar para cumprir a promessa que fez para Lampião. Assim, eu, no meu entender, eu acho pouco provável. Seria mais Sim. fácil sobreviver, juntar os cangaceiros e fazer um revide na polícia. Não voltar para É. morrer, certo? Não voltar para morrer. Se eu não me engano, Balão falava que Luiz Pedro voltou para pegar o dinheiro, as latas de ouro de Lampião também. Não, mas será que o Luiz Pedro saiu gritando que ia buscar o dinheiro? Ou será que o Luiz É. Pedro saiu gritando que ia honrar a palavra que ele deu lá em 1926, 27? Né? O que nós sabemos é que ele morreu. Exatamente. Algumas respostas, Pedro, vão permanecer para sempre sem respostas. Algumas perguntas, Sim. aliás. Certo? Jamais vamos obter respostas. São impossíveis de dar. Tudo são Ó, suposições. O que eu estou falando aqui, o que eu estou falando é suposição. Não passa de suposição também. Eu não sei. Ninguém sabe. Só quem sabia era ele. E levou a resposta. pro túmulo. O túmulo. Ó, outra pergunta. Benjamin Abraão sabia de muitos segredos de Lampião? Eu acho que não. Mas essa é a pergunta. Que também é uma pergunta que é muito difícil de responder, né? Olha, Pedro, mas muitos segredos eu acho difícil. Porque nem as pessoas próximas da Lampião sabia dos segredos, Dos- dos movimentos, dos contatos, né? E assim, o Benjamin Abraão, assim, ele esteve com o Lampião em 3 ocasiões.
Segundo o pesquisador Antônio Amauri, foram 3 ocasiões. Segundo a Amauri, foi 35, 36 e 37. Foram 3 momentos. Né? Então ele teve contato, ele assim, presenciou o dia a dia do bando, a rotina do bando. Assim, não, assim que eu saiba, ele não presenciou nenhum combate do bando Lampião. Uhum. É tanto que ele pediu o bando fazer a simulação de combate para ele registrar, conforme estão gravadas, né? Daqueles 14 Uhum. minutos de gravações que ele fez, que restou das filmagens que ele É, fez. Então, eu não, imagino cada coisa maravilhosa que devia ter. se você for analisar, Benjamin Gomes esteve com o Lampião em períodos que Lampião estava em cortes, estava escondido. Um momento, posso falar, um momento de paz, um tempo de calmaria. Então Uhum. não tem grandes segredos, né? Os segredos eram as imagens, as fotos, o cotidiano, o dia a dia, né? E nada além disso aí. Eu imagino devia ter bastante coisa legal de material que Lampião tinha. Que Benjamin tinha, perdão. Então, infelizmente foi destruído, né, pelo governo na época. É. Quantos tempos será que tinha mais ou menos uma fita dessas? Olha, rapaz, perder é difícil. Rapaz, eu É, sinceramente não conheço. é. Mas, assim, eram horas, né? Horas de gravações, né? Uhum, tinha bastante. É, muita coisa se perdeu mesmo com o próprio. Que, se eu não me engano, ele soldou e daí perdia muito pra tirar o filme na hora, sabe? Exato. Ficou muito tempo nos porões da ditadura militar, né? E se perdeu, Sim. muitas gravações se perderam, fotos. E foram resgatados em torno de 12 minutos de gravações e 90 fotos de boa qualidade, né? Que nós hoje em dia temos acesso aí, nós conhecemos. Ó, uma pergunta do Matheus Paz Aranha. Tem uma pergunta: como o Lampião se definia? Ele se definia como bandido ou como herói? Mas Lampião ele se definia como justiceiro, como homem em busca de vingança, de justiça. É tanto que essa era a bandeira dele, Lampião. Vingança, que estava lutando Uhum, por vingança, por perseguição, né? Lampião se passava por uma vítima da sociedade naquela época. É sim. um chamado escudo ético. Ele se escondia Uhum, dessas informações, que era perseguido, que buscava vingança. É tanto que nenhum dos inimigos de Lampião ele matou. uhum, Não matou nem inimigo. Zé Saturnino morreu de velho, certo? O Coronel Zé uhum, Luciano, o pai dele, morreu de velho. Os grandes inimigos de Lampião sobreviveram ao cangaço. Foram além do cangaço. Então não sim, concretizou vingança alguma. Pelo contrário, sim. Ó, certo? uma pergunta do Wellington. Ele está perguntando se a morte de Benjamin Abraão foi uma queima de arquivo. Não, não, acho que não. Não, não. Creio que não. Se for queima de arquivo, é culpa dele, certo? Assim, a minha opinião. Minha opinião. Uhum, A história oficial, como todo mundo conhece, né? Que ele estava tendo um caso com a mulher de um deficiente físico, e numa certa noite ele foi arrastado para dentro da casa e morto por esse deficiente físico, com 40 uhum, facadas, na antiga Pau-Ferro, que hoje é chamada Itaíba, no estado de Pernambuco. Então, assim, prevalece a história oficial. Até que prova o contrário, tudo será suposições. O que eu ó, falo, o que eu falar aqui, Pedro, eu posso falar que sim, que não. Mas é minha opinião, é suposições. sim. Ó, Prevalece, até que prova o contrário, a história oficial contada. é, uma pergunta aqui, ó. Verdade que Lampião tinha cerca de 40 fazendas em sociedade? Olha, eu desconheço, ninguém nunca fez esse levantamento. Não tem, não existe esse levantamento. Não existia nenhuma Uhum, propriedade do Lampião, uhum, entendeu? Se ele tinha sim, algum, se ele tinha algum negócio com algum coronel, algum poderoso da época, era negócio entre eles. Não havia sim. documentação, comprovação. Como é que vai comprovar isso? Se ele É, tirou um uma. bandido, o nome do bandido no papel também. Tem condições. Não tem condições de provar. Fala-se que ele tinha negócios com o Coronel Petro, É, eu ia entrar nesse assunto. Petronílio Reis, da região da Bahia, certo? O influente coronel. Tinha negócios E de
que inclusive se tornou um inimigo de Lampião mais tarde. Exato. Depois queimou fazendas do coronel, matou criação, destruiu fazendas do coronel Petro. Mas como provar? Como você provar essa altura do campeonato? Ele tinha fazenda, tinha criação de gado, que ele tinha dinheiro na mão de fulano e tal. Essas informações eu desconheço. Eu estudo todo santo dia o assunto. Todo santo dia. Eu não conheço. Sim, Não tinha documento em nome de Lampião. Como é que você vai provar que ele sim. tinha 20, 10, 30 ou 40 fazendas? Correto? Sim. Ó, vamos lá, pessoal, mandem mais algumas perguntas. Ó, uma pergunta aqui. Às vezes o pessoal leva muito pelas imagens que tem, né? Que o Cangaceiro Juriti é um dos que mais aparece na filmagem de Benjamin Abraão. E daí o Fernando perguntou: é verdade que Lampião tinha muita confiança em Juriti por conta de que ele aparece nas imagens? Eu, particularmente, acho que Juriti era um cabra, mas se que ele não teria a mesma confiança que ele não teria por outros cangaceiros. Mas fale a tua opinião sobre isso. Eu acho que não. Não tem nada a ver isso aí. Né? Só Embora por, seja por fato assim, dele aparecer. exato, aquele momento, tá presente ali, tá próximo, né? Talvez por ser um cara mais espontâneo, certo? Ou naquele momento tá mais próximo do Lampião, mas não tem nada que o aproxime tanto de Lampião. O Juriti era um cabra, É. como qualquer. E Ó, assim, não sei porquê, não sei porquê, mas quando eu olho essas imagens de Juriti, ele me passa uma, não vou falar assim inveja, mas ele transmite querer ser um pouco de Lampião, com aquela coisa, aquela sim. vaidade, óculos, né? É. Não, Muitas vezes as pessoas confundem Juriti com Lampião, às vezes. exatamente, né? Exatamente. Sim. Ó, pergunta do Berce. Quais foram os principais eventos que marcaram o cangaço? Olha, Pedro, principais eventos, rapaz, é muito difícil citar um, dois, três, como eu te falei. Essa pergunta é a mesma resposta que eu te dei lá no começo. É muito difícil você citar apenas um evento. Os combates, as mortes dos cangaceiros, né? A invasão de Mossoró foi um dos grandes eventos do cangaço lampiônico, talvez o maior, que foi uma marcha de 4 dias pelo estado do Rio Grande do Norte, a Sim. fraca, toda aquela trama até chegar a Mossoró, o sequestro dos prisioneiros, a tentativa frustrada de invasão a Mossoró, a incursão pelo Ceará, a perseguição das polícias. Então foi um grande momento, Mossoró. E os combates, Maranduba, que eu falei, Serrote Preto, foram combates sangrentos, onde foram mortos vários militares, onde Lampião impôs as forças. Em Serrote Sim. Preto, forças paraibanas, força pernambucana, junção de forças, Lampião destroçou. Esse combate em Serrote Preto, Pedro, ele aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1925. Uhum. Depois desse momento, Lampião se interna no estado de Alagoas. Sim. Passa um Ó, período. Falar comigo. inclusive, eu quero mandar um abraço pro Berce, né, que é um amigo meu, um dos meus melhores amigos que está na live, o Fonsade também tá, o Gama, meus amigos estão aqui na live, ó. Mas vamos para a próxima pergunta do Diogo. É verdade que a relação entre Lampião e Corisco já estava abalada no episódio de Angicos? Olha, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Inclusive, começou a estremecer a relação do Lampião com o Corisco desde o evento com o BenTV, Sim, lá, lá em. lá em 34, que acarretou na morte de Lídia, que todo mundo sabe, nós sabemos. Então começou a estremecer desde aí, nesse momento. Ela Entendo. já havia estremecido. Havia estremecido devido a alguns acontecimentos, que Lampião não concordava em relação ao Corisco. Eu imagino quando dois caras daquele jeito discordam de alguma coisa, né? Exato. Só que Lampião precisava de Corisco e Corisco dependia de Lampião. Entendeu? O Uhum. eventual ataque, o eventual combate. Tanto Ele, é que quando, tanto é que quando o Lampião morreu, Corisco foi, sabe? O grupo dele mingou em questão de 2 anos.
Não entendi, Pedro. Não entendi. Tanto é que quando Lampião morreu, Corisco foi de mal a pior. Sim, exatamente. Não só por isso, como todos É, os como todos, é. demais subgrupos, né? Foram de mal a pior. Começou o fim de uma era, era o fim de uma era. Exatamente. Então o pessoal fala, porque os cangaceiros estavam anistiados. Não, negativo. O governo concedeu um período de anistia. Os Uhum. cangaceiros que se entregassem durante aquele período seriam anistiados. Passou aquele período, não se entregou, passariam a ser foragidos da justiça. Sim. Novamente. Tanto que os cangaceiros, a exemplo de Labareda, Dadá, que foi em 1940, os cangaceiros que foram presos após esse período foram cumprir pena em regime fechado. Uhum. Labareda cumpriu pena, Saracura cumpriu pena, Deus te guie, cara, né? Vários outros cangaceiros cumpriram pena, porque não se entregaram no período das entregas. Foi um Ó, principal tempo. uma outra pergunta aqui do Alec, que também é sobre a relação de Lampião e Corisco. É verdade que houve um problema na relação entre Lampião e Corisco por conta do Volta Seca? Olha, teve um fato aí que, segundo consta na literatura cangaceira, que Volta Seca agrediu uma senhora numa casa. Agrediu, xingou. Assim, sempre o assunto, sempre tem uma versão ou outra. Varia, né? Uhum. A Volta Seca agrediu a senhora, a outra versão fala que ele xingou, né? E por isso deu um murro em Volta Seca. E Lampião disse na ocasião que não admitia, né, que ninguém batesse em cabra dele, em homem do bando dele. Houve uma diferença ali, um, um ligeiro desentendimento, por isso que ele. E Sim. ficou dito pelo não dito. Ok. Esse tipo de Ó, coisa. outra pergunta do Giovassi aqui, ó. Lampião vendia armas e munições para os subgrupos? Olha, ao que consta, sim. Segundo informações dos próprios cangaceiros. Tem alguns depoimentos na internet aí, você no YouTube. Sim. Correto? Correto. Fornecia o armamento e depois cobrava. A munição Uhum. cobrava. Mas, Pedrinho, no cangaço não existia regra. Dependia muito do momento, de quem estava entrando. Dependia muito do momento. O cangaço era um negócio. O cangaço Sim. era um negócio. Para você ver que vários cangaceiros, no período das entregas, falaram que entravam no cangaço para quê? Para arrumar dinheiro. Para fazer um É. dinheiro, né? Arrumar alguns cobres, como eles falavam na época. Era um negócio. Então, se você vai entrar no negócio, você tem que ter a sua ferramenta de trabalho. Que era o fuzil, que era um rifle. Uhum. Então, o Lampião forneceu armamento, mas cobrava. Nada mais justo. Só que dependia muito da situação. Cada Sim. situação. Teve um período na Bahia que o grupo estava esfacelado e Lampião começou a pagar. E isso não Pra. sou eu que estou falando, certo? O recrutamento de novos cabras. Pagar mensalidade, salário para os caras. E isso não sou eu Uhum. que estou falando. Isso está registrado Ó, no jornal. Da época. uma pergunta do Diogo. Comenta-se também que a relação entre Dadá e Maria Bonita não era muito boa. Você acredita nisso? Olha assim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Até porque, assim, Dadá passou aqui vários meses na casa do doutor Antônio Amauri, Correia de Uhum. Araújo, pesquisador, né? Dadá contou vários assuntos para ele, comentários sobre Maria Bonita, né? É tanto que Dadá, sempre quando falava de Maria Bonita, ela falava com certo receio, certo? Uhum. Aquela coisa de mulher, né? Quando não se bate uma com a outra, né? Então, aquele desentendimento feminino. Mas nada além disso aí. Não tinha briga, não tinha discussão, não tinha nada. Era só aquela desavença. Talvez até uma disputa de poder, de território. Uhum. Sim. É. Eu imagino que elas deviam ter justamente isso, porque cada uma era mulher de chefe de grupo e queria disputar quem tinha mais coisa, não sei. Exato. Ó, uma pergunta do Matheus também. Eu queria entender um pouco sobre Maria Bonita. Qual era o papel dela em meio a tudo isso? Uma ótima pergunta. Desculpa, não entendi, Pedrinho.
O Matheus queria entender um pouco de qual era a. Por que Maria Bonita estava lá? Qual era a função dela lá? Olha, Maria Bonita, Pedro, assim como todas as mulheres do cangaço, Uhum. simplesmente mulheres fêmeas de cangaceiros. Só. Nada além disso aí. Mulher não Sim. combatia. Mulher não combatia. Pelo contrário, a mulher atrapalhava a locomoção dos bandos, entendeu? Atrapalhava os combates que ocorriam, porque tinham primeiro Sim. que tirar elas do campo de luta, para os homens Uhum. para facilitar a fuga, certo? Então, com exceção de Dadá, a única mulher que pegou em arma longa, que pegou um fuzil, naquela conhecida história que por isso levou um tiro nos braços, certo? Uhum. Aí em Sergipe, na região de Pinhão, ele Sim. ficou com os braços. Dadá pegou o fuzil dele e revidou contra a polícia. Uhum. Fora esse evento, não há outro registro importante Sim. de mulher combatendo. Então, Dadá foi a única mulher da história do cangaço lampiônico a portar um fuzil, uma arma longa, certo? É. Então, mulher no cangaço, É porque é que muita gente pinta a imagem da cangaceira como a mulher com chapéu quebrado e de vestido, pegando um fuzil, comandando mesmo, comandando o pessoal, como se ela estivesse na frente, muitas vezes à frente dos cangaceiros. Porém, é uma questão pinta que o pessoal pinta isso, mas assim, a cangaceira ela era mais uma, como você disse, uma fêmea, mulher do cara. E atrapalhava nos combates. E tanto é que, não sei, talvez, pode ser uma coisa que pode ter influenciado, Balão mesmo falava isso, que, se eu não me engano, era Balão, que a mulher, depois que entrou a mulher no cangaço, tudo começou a dar errado. Eu acredito um pouco nisso, não sei, talvez se tivessem apenas homens no cangaço, é, talvez, não sei se ele duraria mais tempo, mas como a gente já conversou ontem, né? A ordem para acabar com o cangaço já tinha sido dada no Palácio do Catete. exato. Mas não sei se a mulher influenciou em alguma coisa para esse fim aí. Então, assim, Pedro, na verdade, a mulher, com a entrada das mulheres no cangaço, diminuiu os confrontos. Diminuiu os confrontos. Então, os homens se preocupavam mais em quê? Estar em coitos, estar escondidos, Uhum. entendeu? Então, diminuiu os confrontos diretos, os ataques. Então, Sim, amenizou os crimes. Aquela questão do estupro, que era constantemente praticada, diminuiu. sim. As cabras, quando estavam perto do bando de lampião, não praticavam. Mas quando se ausentavam, praticavam estupros. Olha só o caso de Azulão, em 33, na Lagoa do Lino, que praticou vários Uhum. estupros na região, Sim. certo? E já tinha mulher no cangaço, inclusive mulher no grupo dele. É, a própria pessoa, se não me engano, Maria de Azulão. A Sila falou em entrevista que tirou mocinha, a Dília, que tirou mocinha do braço do cangaceiro, Uhum. foi estuprada, correto? Então, o Uhum. que acontece? Então, não, assim, não havia uma regra no cangaço. Não havia regra para nada no cangaço. O que as pessoas falam que Lampião, tem até em livros, que quando Lampião determinava que não era para cometer nenhum tipo de estupro, crime, em determinado lugar, e a pessoa desrespeitava, Lampião matava a pessoa. Você acha que isso faz sentido? Olha, que nem eu acabei de falar, para tudo não havia regra. Lampião matou Uhum. Sabiá, matou um dos sabiás na Bahia, Matou o coqueiro. matou Coqueiro por ter denunciado o caso de Bentivi de Lídia, lá em 34, certo? Então, mas só que outros casos passaram desapercebidos por ele. O Sertão Sim. Vasco saía para excursões, para outros estados, Uhum. outras regiões, né? E por lá praticavam. Sim. Ninguém sabia quem era. Se era cangaceiro, se era polícia, quem era. Todo mundo se trajava igual. Você chegava Sim. no sertão daquele, lá no meio do mato, no meio do nada. O cara chegava, invadia, estuprava pronto. Ninguém nunca ia Uhum. passar para tirar prova, para saber se foi, se foi. Realmente. Então, muito difícil provar. Não é, assim, tudo tinha sua exceção. Tinha cangaceiro ruim, tinha volante ruim, tinha volantes que matavam, assassinavam, esquartejavam, mutilavam, estupravam.
tinha um cangaceiro também, que fazia Uhum. só que não era uma regra. Não era É, regra. Não era todos que estupravam. sim. Alguns combatiam no combate ali, ela combatia, mas não eram cruéis. Alguns não, eram sanguinários, eram caras bem assassinos. Eu, Como pessoas extremamente perigosas, né? Como Moreno, como Gato, exato, Zé Canário, Paulo, Zé Baiano, Canário, o próprio Juriti. sim. É pessoas O perigosas. Canário, o Canário, pelo que a Dília contou uma vez, que o Canário pegou no pescoço dela, achou que ela estava tendo um caso com alguém, pegou no pescoço dela, sabe? Tava estrangulando ela. Daí ela gritou pro Chechel ajudar, o Chechel não percebeu. Daí ela gritou pro Delicado, o Delicado foi lá e salvou ela, senão o Canário matava ela. Então, nessa ocasião, eu lembro que a Dira falou que ele estava com ciúme de Zé Sereno. É. A Dira fala isso aí na entrevista que tem aí, né? Que ele estava com ciúme de Zé Sereno. Então é assim, rapaz, eu te falar a você, rapaz, as mulheres do cangaço, elas se viam com uma espécie de ornamento do cangaceiro. Eram fêmeas e cangaceiras. Aquela coisa da mulher guerreira, da lutadora, da batalhadora, isso é coisa de Uhum. romance. Ficção. Sim. Ó, uma Lamentavelmente, pergunta do Adalto. Geraldo, você acredita que Dona Expedita é a única filha viva de Lampião? olha, rapaz, assim, comprovadamente, sim. Mas eu acredito que tem outros filhos do Lampião, né? Ou já existiram outros filhos do Lampião. Lampião é um homem novo, viril, um cara que via na Caatinga, um cara que se relacionava, num período que não Uhum. havia nenhum tipo de, como posso falar, um tipo de preservativo. Sim. Tá? Então, Lampião tem vários casos de mulheres no sertão. Tanto é que surgiu agora recentemente o assunto de Dona Luzia, Dona Luzinete, Dona Luzinete José dos Santos. Dona Luzinete, ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1925. O combate do Serrote Preto, ele aconteceu Uhum. em 21 de fevereiro de 1925. Então, Sim. se ela nasceu em dezembro, ela foi gerada em março. Sim. Ela foi gerada em março de 25. Mais ou menos num período que Lampião realmente estava em Alagoas. Mas Sim. comprovar essa altura do campeonato. Sim. Vamos buscar a verdade, a não ser um exame de DNA, para saber a verdade. Então, assim, a Dona Luzia, tudo que ela quer é saber a verdade, só isso aí. Ela quer saber a verdade Sim. sobre a paternidade dela. Ou se alguém enganou ela toda a vida. Porque sempre falaram para ela que ela era filha de Lampião. Assim como também o seu José Alves dos Santos, da Bahia, da região de Paulo Afonso, ainda vivo até hoje, que espera por uma resposta, também o resultado de DNA, para saber a verdade sobre a sua paternidade. Essas pessoas só querem saber a origem dela, somente. Só, entendeu? Sim. Então Ó, você fica com. uma, a pergunta do Alec é uma pergunta muito boa. Sobre o combate na Serra Grande, você acha que o número de mortos por parte das volantes foi maior do que o divulgado? Olha, creio eu que sim, Pedro. Creio eu que sim. Até porque fugiu muito soldado baleado daquele mato. As pessoas da região ficaram ossadas por lá, tempos depois, naquela região. Foi uma união de vários volantes ali, uma junção de vários soldados. Tinham contratados, tinham pessoas que iam, mesmo sem ser contratados, sem ser soldados, Sim. e muitos perderam. Quando eles se viram ali emboscados, encurralados por Lampião, dissolveu o grupo. Então foi um salve-se quem puder. Sim. Salve-se quem puder. Então, assim, eu acredito que tenha sido mais pessoas. Embora não possa Uhum. provar. Embora não tenha como provar. Mas eu creio que É. sim. Eu também. Porque pensa, tanto soldado que tinha, aproximadamente 300, né? Tanto soldado que tinha, cercado por um número relativamente grande de cangaceiros, em posições estratégicas, num cerco. Você acha que ia ser ter só aquele número que foi divulgado? Então, assim, muito, muito difícil, Pedro. Muito difícil. Não ter morrido mais soldados. Qual foi o número divulgado mesmo? Se não me engano, era.
Então são 10, 8, 10, 10. 10 soldados que estão enterrados na região lá. Isso eu não Sim. me estou enganado. Se eu não me engano, foram 10. E isso Eu oficialmente foi entendo. lá. Uhum. Assim, mas eu quero acreditar, possa ser que eu esteja enganado. Mas eu quero É. acreditar que tenham morrido mais pessoas. E também a gente também tem que levar em consideração uma coisa, né? Contam que falam que Lampião ele falou para que baleassem apenas a Bolândia, focassem em balear, porque quando você atira num homem tem que ter dois para tirá-lo do local do combate. O que você acha disso? Também faz sentido? Olha, eu acho muito difícil. Ordem para balear, só para balear? A ordem é para matar. A ordem era matar. Tanto que morreu muita gente. Sim, No combate não tem só para só balear. Essa história sim, não tem fundamento. Não tem fundamento. Como é que você vai falar para um soldado seu, para um combatente seu, não, não mata não, só baleia os caras. Você só atira para balear, não mata não. É que nem eu falei, você tem que usar inteligência para discernir essas informações. Porque não tem lógica. realmente, Não tem lógica. entendo. Ó, aqui o Jorge falou 10 mortos e 30 feridos. Eu acredito que o número foi maior. Pois é, assim, o Jorge está falando em relação aos números oficiais. Números oficiais. Eu acredito que tenha sido maior. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Só que há a possibilidade. Possibilidades, Pedro, possibilidades, a gente nunca pode descartar. Certo? Para quem pesquisa história, você nunca pode bater o martelo. A não ser Sim, que você realmente tenha certeza absoluta. E realmente tenha acontecido, né? Os números oficiais foram esses que o Jorge passou aí. sim, Certo? Mas dois números exatos, 10 e 30, é muita coincidência, não é? É. Dois números exatos, 10 e 30. Para você ter uma ideia, até hoje, a confrontação de informações em relação ao número de combatentes. Sempre falam na proporção de 4 volantes para um cangaceiro. Para um cangaceiro. Certo? É 320 para 80, 360 para 90, 400 para 100. É sempre uma Uhum. proporção de 4 para 1. Agora eu te pergunto, se nem o número de mortos, que a gente cogita, que talvez não se saiba, não é, talvez por Uhum. isso, como se vai chegar a esse outro número? É. Se alguém tiver resposta, me dê, porque eu não tenho essa resposta. Sim. Certo? É porque assim, Pedro, na verdade, Pedro, toda a história do cangaço, a turma sempre se encarrega de intensificar os feitos, de engrandecer os Sim. atos, né, os feitos. É por isso que nós vemos hoje em dia, Pedro, esse romantismo, essas fantasias, essas ilusões que sempre aparecem, né? E Ó, aí, agora uma pergunta do Sandro. Quem atirou na perna de Dadá? quem o quê? Quem atirou na perna de Dadá? Olha, Pedro, mas eu nunca vi essa resposta em local nenhum. Nunca vi. Em Corisco, todo mundo sabe que ele foi metralhado pelo soldado Murundu. Mur... Uhum. Assim, possa ser que eu não tenha encontrado essa resposta ainda. Uhum. Possa esteja em algum livro que eu não li ainda. Eu já li mais de 300 do assunto. Só que possa Sim. ser que eu não tenha lido sobre esse assunto específico. Mas eu desconheço o autor do tiro na perna da Dá. Até É. porque, até porque era uma equipe de cangaceiros, de soldados, atirando ao mesmo tempo. Uhum. E ainda numa distância relativamente considerável. Exato. E o foco, o alvo, era Corisco. O alvo era Corisco. Ele era o alvo. Então, assim, eu nunca vi essa informação. Possa ser que ela exista em algum livro, ou algum local por aí, que eu não tenha lido ainda. Mas Sim. eu desconheço essa informação, né? Se alguém tiver para me Ó, passar, eu agradeceria que me passasse. o Sandro falou que dizem que foi o tenente José Otávio de Sena, em Miguel Calmon, Bahia. Exatamente, né? Dizem, né? Dizem.
E aí? Quem foi? Porém, né, tem tanta gente que diz que fez tal coisa. Agora sim, se está registrado, está documentado, está não posso falar, em alguma ocorrência, em algum documento militar, algum livro registrado, então a gente tem que, até que desconheça a verdade sobre o assunto, a gente tem que levar em consideração aquele que foi informado. Sim. É. Eu, O particularmente, documento assim, oficial, por enquanto, é. né? Essa coisa de Sim. dizer, falaram, é bem difícil. Né? A gente pega as informações por aí que eu falo. A gente tem que confrontar as informações e apresentar provas. É muito difícil, né? É muito difícil. Assim, eu espero que o Sandro esteja certo. Que realmente tenha sido só do Sargento Senna, que realmente é atirado, né? E que a gente consiga elucidar mais esse acontecimento. Mas eu acho pouco provável. Pouco provável. Ó, e é, o Sandro perguntou onde Corisco foi enterrado. Então, por isso que ele foi enterrado inicialmente em Miguel Calmon. Lembra? Uhum. Depois de um certo tempo, sabe aquela velha história, o pessoal foram lá, retiraram a cabeça de Corisco, levaram o braço direito para Salvador, onde ficou exposto por vários anos, a cabeça e o braço direito de Corisco. E depois de um certo Sim. tempo, a Dá esteve lá, em Miguel Calmon, e ela fez a exumação dos ossos e levou para Salvador. Realmente, Uhum. permaneceu lá até, como todos sabem, depois foi cremado, foi retirado pelo seu Silvio Bulhões, filho de Curisco, né? E os restos mortais foram cremados. Então essa é a história. Né? Foi enterrado inicialmente em Miguel Camões, na época Sim. da Bahia. Uma pergunta. Por que que as cabeças iam para locais médicos, sabe? Institutos médicos, as cabeças iam para ser estudadas. Por que a questão de muitos quererem estudar as cabeças? E também, porque naquele tempo existia aquela velha teoria de Lombroso, que eles se baseavam que as atitudes dos criminosos derivavam do formato da cabeça do crânio. Sim. Um dos grandes pesquisadores a respeito do assunto foi o Estácio de Lima, da Bahia. Tanto é que Ó, as cabeças. Só, Geraldo, só concluir. falta 20 segundos para terminar a live. Pô, mas que pena, hein, rapaz? O assunto tá tão Ó, bom. últimas palavras, últimos 15 segundos. Fale aí pra gente. Eu queria o seguinte, eu quero agradecer a você pelo convite, a sua mãe, a Carla Mota, ao seu pai, Marcelo, principalmente a você, é claro,